Boa noite, pessoal. Começando mais uma Operação Mesquita, diretamente aqui do Conservatório Municipal Otávio Mesquita. Gente, é o seguinte, explicar para vocês. Madrugada de hoje, a 7 de setembro, dispensa comentários, todo mundo sabe do que se trata, é na nossa independência maravilhosa de Dom Pedro I, né? Claro, existem imagens e filmes que vocês vão ver daqui a pouquinho, mas música de suspense. Esta matéria que eu vou agora colocar para vocês, muitas pessoas já viram. É verdade, porque isso aqui são imagens do Dom Pedro I, não sei como é que gravaram isso, parece que foi um ET que gravou, realizando a independência ou morte. Olha isso, gente, que foi feito, foi gravado aqui no Ipiranga, né? Todo mundo já sabe, né, que foi feito lá. E detalhe importante, junto com o Dom Pedro I, tinha um homem, um homo sapiens, um historiador, chamado Marco Jacobi, que era do futuro, mas ele foi transferido para o passado. Olha isso. Imagina um cara do passado, o ET que fez isso, né? Descobridor. Pegou esse historiador, que é um cara maravilhoso, levou para 1800 e quanto? 80, sei lá quando perdeu agora. 1888, sei lá quando, não importa. Mas também eu não estou falando só que eu estou nervoso. Então pegou esse historiador, trouxe para o passado e encontrou Dom Pedro I. E foi gravado isso por um ET, E.T. von Home. Então dá uma olhadinha só nessa matéria, quem já sabe o que eu estou falando, vai lembrar o que vai rever. Quem não viu, prepare o coração. Com vocês, grito independência ou morte. Com vocês, independência ou morte! Ó Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Ó Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta... Alto lá! Quem vem lá? Quem és tu? Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Alguém segura aqui, meu burrico. Acabo de receber alguma coisa aqui que eu não sei do que se trata. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Mas caralho! Solta esta que o pariu! Que o pariu! Que o pariu! Que o pariu! Esta Ai, que segura esta... Ai, caralho! O que estou aqui a receber uma carta de Portugal. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Querem que eu vá para Portugal? Querem que eu retorne a Portugal? Pois não retornarei, porque estou no Brasil, todo cagado, com o meu burrico que está com problema. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Soldados, em forma! Para o bem desta nação, eu não vou para Portugal. Vou ficar aqui e vou proclamar a independência deste país. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Independência! Independência! Ou morte! Ou morte! Independência! Ou morte! Eu disse independência ou morte! Independência ou morte! Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre.
pois. Quem é este senhor? Prendam-no! Prendam-no! Quem é este cidadão? Prendam-no! Prendam-no, por favor! Prendam-no! Tá tudo Prendam-no! errado. Quem é o senhor? Prendam-no, disse! Mas que guarda de merda! Tudo errado, Dom Pedro. Pode me soltar que eu vou explicar a história certa pra vocês. Quem é o senhor primeiro? Muito prazer. Pode soltar. Para que time torças? Corinthians. Prendam-no! 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 Prazer, eu sou Jacó. Eu sou historiador, Dom Pedro. Por que estás com essa roupa de paneleiro? Não, essa é a roupa do século XXI, Pedrão. Padrão, eu sou... Desculpa. Prendam-no! Não. Prendam-no! Prendam-no! Desculpe. Padrão, não lhe dê esta liberdade. Dom Pedro. O senhor é professor de história? Sim. Ok, onde é que nós estamos aqui neste momento? E que dia é hoje? Peça pra me soltar. Solte-no! Obrigado. Fique perto, por favor, que ele pode falar alguma merda, prenda-no. Fica perto, por favor. Me conte. Que dia é hoje? 7 de setembro, Quem sou eu? Dom Pedro de Alcântara Machado, vulgo Dom Pedro I. Nós viemos aqui junto com Dom Pedro para explicar realmente o processo de independência, porque o senhor se foi dessa para uma melhor sem deixar a história clara para as pessoas que estão te assistindo nesse momento. Não estou entendendo. Eu não fiz a independência deste país, Fez. que está na merda que está, por culpa minha. É. Sim. E o que foi que eu fiz? Eu recebi uma carta de quem? Você recebeu uma carta de Portugal, das Cortes de Lisboa, de O que Portugal. dizia esta carta? Essa carta existe fisicamente? Existe fisicamente, ela está no museu, e essa carta pedia para que o senhor retornasse imediatamente para Portugal. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mas essa papagaiada toda aqui... desculpa, essa cena... Prenda-no! 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 Que papagaiada! Essa Estou ce- imperador deste país. Que papagaiada? Já foi. Essa cena... Solte-no! Obrigado. Não existiu dessa forma. Ora, pois, se eu sou imperador, tenho que estar... Ai, É. Isso. o que houve? Isso. Então vamos lá. O senhor estava vindo de Santos, da casa da Marquesa de Santos. A tetela. Isso. Tetela. Tetela, tetela, tetela. Era minha grande paixão. Sua grande paixão. Sim. Sim. Eu fui a Santos Contra a Titila. dia 8 de setembro, dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro. Ok, O senhor veio para São Paulo no dia seguinte. perfeito. Essas roupas que o senhor está usando... Siga-me. Pois não. Essas roupas que o senhor está usando, elas não eram apropriadas para a ocasião. Como? O senhor não ia estar andando a cavalo, vindo a cavalo, com essas vestes. Por que não era um cavalo? Primeiro que não era um cavalo, era uma mula. Estás a brincar? Não. Porque cavalo não desce escada? E também não sobe serra. E era mula? Era uma mula. Quantos éramos? Vocês estavam em pouquíssimos. O senhor não estava com essa roupa. Estava com uma O senhor roupa... estava com uma roupa simples de algodão. Extremamente simples de algodão. E era muito calor na época? Muito calor na época e não era a roupa apropriada para que o senhor utilizasse. Isso aqui é uma roupa de gala. O senhor Minuto. utilizaria Soldados, fiquem aqui atrás desse gajo que ele pode me atacar a qualquer momento. isso? Não. Prossiga. Pois não. Essa roupa é de gala, era para os bailes, para as festas. É uma roupa europeia, muitíssimo pouco utilizada no Brasil, um país absolutamente Eu estava tropical. com uma roupa mais comum. Mas muito mais comum. Sim. Além disso, esse grito independência ou morte, isso não existiu. Independência ou morte! Como não? Eu estava nervoso, estava com uma... Aliás, estava com uma caganeira. Exato. Isto é O verdade. seu nervosismo é por conta da diarreia que o senhor estava no dia. Aqui. Estou todo assadinho. Quando o senhor veio, o senhor estava com essa diarreia
E o Brasil já vinha se tornando independente de Portugal com a vinda de Dom João VI para cá, com a família real. Perfeito. Em Me lembro. 1808, o processo de abertura dos portos, fugindo das tropas napoleônicas. Sim. Essa é a história verídica. Então eu estava com outra roupa, não estava com isso aqui. Não. Outra roupa. E era um burrico. Era um burrico. O burrico tá certo. Agora, onde é que estamos aqui? Porque é que estamos aqui no Ipiranga. Estamos aqui no Ipiranga, Ali tem um belo de um museu que o Museu Paulista, maravilhoso museu. vão construir daqui a uns anos. Não, iriam construir depois de uns anos, Estamos em 1822. Vão 1822. construir este negócio quando? Esse Museu Paulista. O Museu Paulista é construído no início do século XX. Nós vamos mostrar agora a Casa do Grito. Que casa acha que estamos a ver? A Casa do Grito é uma casa que aparece no quadro da Independência, que nós vamos mostrar depois. E a Casa do Grito, ela foi construída depois. Ela não existia em 1822, ela também seria Quem construída... construiu esta casa é original? Essa casa, ela é original, ela é tombada pelo patrimônio histórico Quem brasileiro. construiu esta casa? Não existe o nome de quem fez a construção. O processo de inauguração dessa casa foi na época do conselheiro Eduardo Prado. Vamos até lá. Vamos até lá. Professor Jacó, Pois não. do que se trata esta casa? Ela foi construída na década de 1850, 1860. As pessoas não sabem precisar muito bem quando ela foi Mas construída. está original. Original. Perfeitamente. Guardas! Estejam sempre do meu lado, não sei o que pode acontecer com esse gajo. Sentido! É sentido assim! Há uma história e é real, de que eu, ao dizer independência ou morte, não disse isso. Isto não é uma broma. Eu disse, Portugal a merda. Exatamente. Isto pode ter acontecido? Pode ter acontecido porque a nobreza de Portugal, as chamadas Cortes de Lisboa, pressionavam o senhor para que o senhor voltasse a Portugal, porque eles queriam retomar o Brasil como uma colônia, Perfeitamente. como um local de exploração mesmo. Mas o que aconteceu no dia 7 de... Foi, isso foi. O pessoal sabe que 7 de setembro é feriado. Não é que é feriado, ela é uma data extremamente importante para o Brasil, mas ela foi muito floreada pela historiografia tradicional. E nós vamos explicar esses erros agora, com vocês acompanhando o quadro do Pedro Aliás, Américo. é sobre isso que eu queria dizer. Pois não. Estou a perder o equilíbrio. Que quadro é este aqui? Este aqui é de Pedro Américo. Bom, esse quadro é o quadro do Pedro Américo. Quem pediu para que seja feito esse quadro? Então, Dom Pedro II pediu para que o Pedro Américo fizesse um quadro para mostrar como foi o processo de independência do Brasil. Mas esse quadro apresenta uma série de equívocos, Por uma exemplo, série de erros. A Vamos minha lá. roupa não é esta aqui. Não pode ser essa. Eu estou a cavalo. Também não pode estar a cavalo. E isto aqui tem os dragões da independência, mas quer dizer, se eu não fiz independência, como já tem dragão? Então, os dragões da independência estão aqui. Fora isso, se vocês olharem, aqui atrás está o Riacho do Ipiranga Aqui está o Riacho do Ipiranga. e aqui a Casa do Grito, Que é esta aqui nós estamos. que é essa que nós estamos. Ora, pois foi feita depois. Primeiro que ela foi feita depois. Perfeito. E segundo, que pela posição da Casa do Grito, o Riacho do Ipiranga estaria lá atrás. Portanto, e na verdade, ele ele está ali atrás. lá embaixo. E mais, esse quadro de Pedro Américo, ele foi um plágio de uma batalha é verdade. de Napoleão Bonaparte. Em 1807, Napoleão teve uma batalha, a Batalha de Friedland, que Ernest Verdade. Meissonier pintou, que é Que é esse este quadro aqui. Vou passar à frente da câmera. E aqui nós... Ah, perfeito, mas é igualzinho. Então, Este Pedro Américo, mas tu és um paneleiro, Pedro Américo. Como é que tu me diz? Tu faz igual. E isto aqui também é uma independência. não, isso na verdade foi uma batalha vencida Uma por vitória. Napoleão contra os prussianos Este e os é russos. Napoleão? Que Exatamente. cidadão. Esse era. Que homem. Teve alguém que acusou que eu estava... Exatamente. É um fella. Pode ser mais. O que ele disse? O que foi que ele disse? A história tradicional O conta... que vai? Guarda, prendam-no! Prendam-no! Mas de novo? Prendam-no! Vai dizer que é verdade. Se eu estava com caganeiro ou não, porque senão vai ser preso tu. Estava. Solte-no. É verdade. Estou todo assadinho. Estava. E aí? Estava. Vindo de Santos, comeu a caldeirada lá em Santos. Aquela caldeirada. Ei, era uma caldeirada que fez Tetila que fez para mim. Foi a própria. A Tetila fez uma caldeirada e colocou alguma coisa que me deu uma caganeira. Vim parindo um porco espinho a cada 3 horas. Tudo bem.
É impressionante. O que mais que eu conto? Eu morri, então, aos 37 anos, Isso, em Queluz. em Queluz, em Portugal. Aonde eu nasci. Aonde o senhor nasceu. Aliás, vou lhe dizer, vale a pena vocês conhecerem Queluz, que é um parque, que é um museu muito lindo, que é uma casa muito linda, onde papai morava. E lá está a cama onde eu nasci e onde eu morri. Exatamente. Tem um quadro um pintado. quadro maravilhoso ao lado. Muito interessante, vale a pena então. Bom, professor Chacó, Oh, pois não. vou liberá-lo, Muito obrigado. apesar da roupinha. Ok. Foi um prazer. Prazer. Todo meu conhecê-lo Como chamava pessoalmente. quem cuidava dos cavalos, como é que era o nome? Alferes. Alferes! Venha cá já com o meu burrico. Vamos embora. Segure aí para eu montar. Meu país, Brasil dos Brasis, quero lhe dizer que estou fazendo esta independência e que este país cresça, que se imortalize e que aqui não existam corrupções e que neste país seja um país sério, com pessoas honestas e dignas e que ao longo dos anos vocês, futuros brasileiros, saibam em quem votar, porque as pessoas que vocês colocarão no lugar terão que ter a coragem que eu tive de mandar Portugal àquele lugar. Pensem nisso. Estou lá em cima, virei uma estrelinha, mas estou de olho em vocês, brasileiros. Vocês estão quase na merda, falta pouco. Ô, guardas! Vamos cantar a musiquinha e vamos descobrir o Brasil. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Oh, Rosa, levanta a saia de veludo. Embaixo desta saia tem um bicho cabeludo. Já raiou a liberdade no horizonte. Ok, pessoal, continuamos com o nosso Dom Pedro I especial. E claro, né, gente, vocês sabem, eu sou muito ligado. Eu, quando viajo, toda vez eu falo isso. As minhas ex-mulheres iam para os shoppings fazer comprinhas e fazer coisinhas. Eu não. Eu sempre fui para todos os museus, as coisas antigas. Né? Eu adoro tudo que se refere à história do mundo todo, né? Enfim, mas então, seguinte. Quando eu fui fazendo essa homenagem ao Dom Pedro I, eu também fui no Monumento da Independência, que é aberto ao público, né? E lá está enterrado Dom Pedro I, né? Vale a pena conferir porque é uma matéria muito legal, muito especial. Tenho certeza que você vai gostar. Aliás, lá também eu fiz uma entrevista com uma historiadora que contou um pouco tudo o que aconteceu ali naquele espaço que eu repito, as pessoas acham que aquilo é fechado. Não, aquilo é aberto para você acompanhar e ver como é que é a história de Dom Pedro I. Combinado, pessoal? Vale a pena conferir? Com vocês, então, bastidores. Bom, pessoal, nós estamos neste momento num dos lugares mais importantes da história do nosso país. Bom, deu para perceber que estamos aqui no bairro do Ipiranga e nesse, que é um monumento, um dos mais importantes. E realmente é, né? Afinal de contas, aqui dentro, ela vai explicar para a gente quem ela é daqui a pouquinho, mas aqui dentro está o corpo de Dom Pedro I, que fez a nossa independência. A Valdirene, você é historiadora e arqueóloga, é isso? Gente, ela teve um privilégio, eu não vou perguntar agora não. Imagina esta mulher que simplesmente um dia abriu não o caixão, a urna, né? Urna funerária. A urna funerária de Dom Pedro I. Abriu e viu ele ali. Mas você não conta daqui agora não, né? Só dá um resumo pra gente, para o pessoal de casa entender o que é esse ambiente aqui, como é que ele foi construído. Dá um resuminho pra gente. Bom, aqui sempre teve a intenção de se trazer os remanescentes, os corpos, né, de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina para São Paulo. Por quê? Porque aqui foi proclamada a independência do Brasil. Região, né? Exatamente. Só que Dom Pedro I faleceu em Portugal, então por muitos anos
Isso foi Corpo muito ficou lá? difícil, ficou lá, né, até que em 72 houve um tratado, né, entre o governo brasileiro e o de Portugal. Aí liberaram o corpo. Aí liberaram pra para trazer, só que Dona Leopoldina está aqui já desde 1954. Então, a Leopoldina, então temos ali Dom Pedro I, Dona Leopoldina e A Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. segunda esposa de Dom Pedro. Fique atento porque eu vou levá-los agora, eu vou ficar ao lado de Dom Pedro I, o homem que revolucionou, no sentido bom da palavra, o nosso país. Vamos para lá? Vamos embora. Tô louco para ver isso. Vamos nessa. Aqui então a gente encontra a Maria Leopoldina, né? Eu queria que você desse um resumo de quem foi Maria Leopoldina, como ela entrou na vida de Dom Pedro, resumindo. Bom, eles se casaram por procuração em 1817, no início de novembro do mesmo ano, foi aí que eles se conheceram, Quantos mas anos ela já tinha? 20 anos. 20 anos. Se conheceram, deu clima. É, Casaram por papel, hoje em dia não rola isso. é porque você tem que ver o seguinte, nessa época, os casamentos dessas pessoas eram um negócio de Estado, não tinha nada a ver com a questão sentimento, não, com era a parte amorosa, com nada disso. Mas é lógico que ela chegou, realmente, isso é nítido, né, mesmo pelas fotos, a se sentir muito atraída por Dom Pedro. Dona Amélia de Beauharnais. Beauharnais, né? Não Beauharnais. 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 Mas conta a história da Dona Amélia. A Dona Amélia, ela nasceu na Itália, era filha o pai dela era o vice-rei da Itália, né? E ele era neto adotivo de Napoleão Bonaparte. Nossa, olha só. A Dona Amélia, ela era bem mais jovem que Dom Pedro e ela se casou com Dom Pedro em 1829, ou Quantos seja, anos, 3 anos após a morte. morte da Dona Leopoldina. Ok. A Dona Amélia, ela deveria ter, se eu não me engano, uns 17 anos. Aqui, a relação de ambos foi conturbada ou ele teve mais paixão por ela? Como é que foi? Olha, foi muito pouco tempo que Dom Pedro passou com ela. Por exemplo, aqui no Brasil, Dona Amélia só vive até 1831 porque ele abdica e volta para Portugal. Verdade. Quando ele chega na Europa, ele não imediatamente, mas quase imediatamente, ele parte para a Guerra Civil contra o irmão dele. E quando ele volta, ele já volta tuberculoso. Tanto que o casal só tem uma filha, que é a Princesa Maria Amélia. Tem um trabalho muito interessante que você faz aqui todas as segundas-feiras. Olha que trabalho maravilhoso que é. Resume o que você faz nas segundas-feiras aqui, especificamente aqui com a Dona Amélia. Bom, aqui eu abro, né, o espaço do sepulcro dela, que é essa placa. Chega mais pertinho que você tem E uma aí, placa aqui de mármore, certo? Eu retiro a urna funerária dela e eu tenho aparelhos que medem umidade, que medem a temperatura e tudo isso é rigorosamente acompanhado. E você consegue ver, obviamente, que ela tem É só a parte do visor mesmo. visor, né? Isso. É verdade que os órgãos internos da Dona Amélia estão preservados? Sim, eles estão preservados. Nós percebemos isso através das imagens das tomografias que foram feitas no HC. E ela tinha joias quando você abriu? Não. A única coisa que ela tinha era um pequeno par de brincos que estavam nas orelhas dela, que permanece, e um crucifixo de madeira, entre as mãos. Isso. E agora, gente, vamos para cá agora. Agora é o momento mais, cuidado aqui, por favor, o momento mais importante, e aqui eu me emociono quando eu fico na frente da urna de Dom Pedro I. Qual foi a emoção, você como historiadora, como arqueóloga, uma pessoa que
assim, eu tenho inveja de você no sentido bom da palavra, quando você abre uma urna de Dom Pedro I, o que passou pela tua cabeça quando você viu? Dá um resuminho pra gente. Olha, no primeiro momento, pelo estado que eu encontrei no Semana de Ciências Humanas, ou seja, de uma forma totalmente desarticulada, né? Eu não gostei ali, né? muito, Até porque ele foi trocado, só para o pessoal entender, em Queluz, quando trouxeram para o Brasil, tiraram de lá... Em São Vicente de Fora. Perdão, São Vicente de... Fora. De Fora. Isso. Entendeu o nome? Quase que eu tomei um susto aqui. Fora para outra coisa, enfim. Ele tirou o corpo, jogaram num jeito, colocaram ali. Ele simplesmente, é uma coisa que está até na minha tese de mestrado e no meu livro, eles simplesmente inverteram o conteúdo da urna original de 1874, isso, e colocou para a urna de 1972, que eu trouxe para cá. Bom, você encontrou ossos, né? Só, obviamente, ossos. Foram ossos, algumas comendas também, fragmentos de vestes dele. Né? Você está brincando, as roupas que ele fez. Está tudo aqui. Não foi retirado? Os fragmentos, alguns estão aqui, porque eu faço questão de manter sempre esse material que roupas, foi... por exemplo? Tem fragmentos, que foi o que nós encontramos, porque essa é a minha preocupação. Amanhã um outro colega quer fazer esse trabalho, ele vai ter esse material para trabalhar. Entendi. Da mesma forma, eu fiz com Dona Leopoldina. Valdinelli, mais uma vez, deixa eu te dar um beijo aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Quero avisar o Dom Pedro I, pedir aqui agradecimento por você ter feito essa revolução no nosso país. E lembrando que se não fosse ele, na verdade, se ele tivesse voltado para Portugal, isso aqui estaria retalhado, né? Nosso país seria diversas repúblicas, sei lá, pode ser, né? Não existiria o Brasil, né, provavelmente. Não existiria o Brasil. Pelo menos é o que eu acredito. É verdade, não existiria talvez a corrupção, né? Se bem que deixa com certeza pra lá. Gente, a dica para vocês então, valeu mais uma vez, Valdinelli, obrigado. E, como diria Dom Pedro I, independência ou morte. Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue! Pela minha honra e pelo meu Deus! Juro promover a independência do Brasil!